Olá, Deus abençoe, eu sou o Bispo Leno e esses são os códigos de riqueza escondidos na Bíblia. Estamos mais uma vez aqui com mais uma aula. Esse é o 19º código dos 23 códigos que nós vamos lançar nessa mentoria. São 23, esse é o 19º, é um prazer muito grande estarmos juntos com todos vocês. Eu tenho certeza que esse código vai abrir a tua visão e eu tenho recebido feedback de pessoas que acessaram, que assinaram a nossa mentoria fechada e que assistem às nossas aulas e que têm seguido o nosso conselho, que não assiste a aula só uma vez, mas várias vezes, até aquilo ali penetrar no seu subconsciente, fazer parte do seu comportamento, fazer parte das suas atitudes e, claro, elas vão vendo essa mudança na vida delas dia após dia. Então, esse é o segredo. Por isso que os 23 códigos vão ficar disponíveis por um tempo aqui na nossa mentoria fechada. Vai assistindo, vai anotando os detalhes. As pessoas nos procuram e falam assim: poxa, bispo, eu já tinha lido a Bíblia tantas e tantas vezes, já tinha visto tantas palestras, já tinha visto tantas mensagens, já tinha lido esse versículo tantas e tantas vezes, mas nunca tinha tido esse entendimento. Mas é para isso que nós estamos trazendo esses códigos. Por exemplo, o 19º código é: se torne um criador. Ou uma criadora, né? Para você que é mulher. E não um competidor. Ou uma competidora. Se torne um criador e não um competidor. Ou se torne uma criadora e não uma competidora. Então, deixa eu repetir: se torne um criador e não um competidor. Ou se torne uma criadora e não uma competidora. Vou repetir mais uma vez. Se torne um criador e não um competidor. Se torne uma criadora e não uma competidora. O que as pessoas estão fazendo hoje, ou sempre fizeram na maioria das vezes, é competir. Elas acham que para alcançar o sucesso, elas têm que tirar o sucesso de alguém. Então, quando você alcança, você tem que estar competindo com alguém. A sua empresa tem que estar competindo com outra empresa. Você, na sua carreira, tem que estar competindo com outro profissional. Isso é um pensamento de escassez. Você pode alcançar o sucesso, você pode até alcançar o sucesso, mas você sempre vai viver ansioso, você sempre vai viver preocupado. E quando você alcançar o sucesso, você vai estar inquieto, porque assim como você tomou a vaga de alguém, assim como você tomou o lugar de alguém, alguém vai poder tomar o seu lugar. Então você não deve ser um competidor. Você não deve ser uma competidora. Você deve ser um criador. Você deve ser uma criadora. Porque nós somos a maior criação de Deus. Nós temos esse espírito de criação dentro de nós. Salmos 8, versículo 3 ao versículo 8, diz o salmista e rei Davi: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que deles te lembre, para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste que os anjos. Olha só, tem uma outra linguagem da Bíblia que fala um pouco menor que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que passas pelas veredas dos mares. Isso quer dizer o seguinte, que o homem tem domínio, o homem tem poder. O homem quer dizer o ser humano. Tem domínio, poder, autoridade sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar.
Você é a excelência da criação de Deus. O espírito da criação está em você. E quando você tem o entendimento que o espírito da criação está em você, você não precisa competir com ninguém, porque quem está competindo com alguém é porque crê que existe uma escassez. Existe uma escassez no mercado, existe uma escassez na economia, existe uma escassez nesse mundo, então você tem que estar competindo com alguém, a tua marca tem que estar competindo com alguém, o teu produto tem que estar competindo com alguém, você tem que estar competindo com alguém. Para competir, quer dizer, você tem que tomar o lugar de alguém. Mas se você toma o lugar de alguém, alguém tem que estar tomando o teu lugar. Agora, quando você tem o espírito da criação, você crê que você domina. Você crê que você cria. Você crê que você vive em abundância. Quando se vive em abundância, você crê que não existe escassez. Aquele que te criou não criou nada escasso, não criou nada limitado, não criou nada faltando. Você não precisa tomar o lugar de ninguém. E quando você alcançar o sucesso, você não precisa ter medo que ninguém tome o que é seu, porque o que é seu está garantido. Isso é prosperidade. Tem gente que ela tem dinheiro, mas ela não tem sono. Tem gente que ela tem dinheiro, mas ela não tem saúde. Tem gente que ela não tem dinheiro, que ela tem dinheiro, mas ela não tem família. Por quê? Porque quando ela alcança o dinheiro, quando ela alcança o sucesso, ela não para mais. Ela vai viver o ciclo vicioso do sucesso, do dinheiro. Porque ela está sempre vivendo a sombra de que assim como ela tomou o lugar de alguém, assim como a empresa dela tomou o lugar de uma outra empresa no mercado, assim como o produto dela tomou o lugar de outro produto no mercado, assim como ela tomou aquele volume de dinheiro, mesmo que seja com um trabalho honesto, mas aquele dinheiro veio para a mão dela com custo, com sacrifício, com luta, com perseverança, com ideias, assim alguém vai fazer o mesmo. Então ela vai viver numa inquietação eterna. Agora, quando você tem o espírito da criação com você, você sabe que você vive em abundância. Isso não vai dizer que você, quando alcançar o sucesso, vai cruzar os braços e vai viver debaixo da sombra. Isso aí não tem nada a ver. O que nós estamos dizendo é o seguinte: você vai viver com a segurança de que aquilo que é seu ninguém pode tomar. Abraão vivia com essa segurança. Tanto é que quando o sobrinho dele quis se separar dele, Abraão pediu para que o sobrinho, mesmo Abraão sendo autoridade sobre o sobrinho e podendo escolher, Abraão disse: olha, você escolhe, você quer ir para a direita, eu vou para a esquerda, você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão sabia que não importava o lugar que ele fosse, a abundância, o espírito da criação estava com ele. Tanto é que Ló escolheu as Campinas do Jordão, que era o lugar mais próspero, e lá ele se tornou escravo, e Abraão foi para o pior lugar e lá ele se tornou mais rico ainda, porque o espírito da criação estava com ele. Quando veio a crise, que foi a fome no tempo de Isaac, todo mundo foi para o Egito, que era o único lugar próspero, que tinha comida, que tinha emprego, que tinha estabilidade financeira naquela época. Mas Deus falou: fica nessa terra, na terra que ninguém quer ficar, Isaac, e eu vou te prosperar. E ali Isaac, com o espírito da criação, criou prosperidade. Cada semente que ele plantava, ele colhia 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Porque nada que Deus faz é com escassez. Nada que Deus faz é com escassez. José não precisou competir com ninguém. Ele foi para a casa de Potifar foi abençoada. Ele foi para a prisão foi abençoada. Chegou uma hora que ele se tornou governador. Ele não teve que competir com ninguém. E quando ele se tornou governador, não teve ninguém para ocupar o lugar dele. Porque ninguém tinha esse espírito de criação, ninguém tinha a visão que ele tinha. 99,9% das pessoas vivem nesse espírito de escassez, nesse espírito de
competição. Elas querem tomar o lugar de outra pessoa, elas querem que o produto dela tome o lugar de outro produto, elas querem que a empresa dela tome o lugar de outra empresa. Quando você trabalha assim, você está dizendo que há escassez, que vai acabar, que as coisas são limitadas. E Deus não é limitado. O que Deus fez não é limitado. Você não precisa se preocupar com a outra pessoa, você não precisa se preocupar com outro produto, você não precisa se preocupar com a outra empresa. Você precisa crer que você vive em um mundo abundante, que o espírito da abundância está em você, que o que você fizer vai dar certo, vai prosperar, vai acontecer. Que Deus não é uma copiadora, que não há ninguém igual você, que a visão que Deus te deu não deu para mais ninguém, que os dons que Deus te deu não deu para mais ninguém, que você não precisa copiar ninguém, que você não precisa ser igual a ninguém. Davi não precisou competir com Saul, era Saul que queria competir com Davi. Se você for ler a história de Davi com Saul, você vai ver que Saul chegou uma hora que ele quis competir com Davi. Você vê o que é o espírito de escassez. E quem era o rei não era Davi naquele momento. Davi era apenas um soldado. Mas Saul era o rei. E ele tinha medo de perder o seu lugar. Como ele vivia naquele espírito de escassez, mesmo ele sendo o rei, mesmo a coroa estando sobre a sua cabeça, ele vivia desassossegado e intranquilo. E Davi, como tinha o espírito de Deus, como tinha o espírito da fé, como tinha o espírito da abundância, mesmo Deus entregando Saul nas mãos dele 2 vezes, ele não quis tirar a vida de Saul. Porque ele não queria o lugar de Saul, ele não precisava fazer as coisas naquele espírito de competição. Porque o espírito de competição faz a pessoa fazer barbaridades. E se ele fizesse daquela maneira, uma outra pessoa ia fazer pior ainda para ocupar o lugar dele. Então Davi sabia que ele vivia com Deus, ele vivia na fé, ele vivia em abundância. Enquanto você viver no espírito da escassez, você sempre vai estar mendigando, você vai estar sempre faltando, você vai estar sempre, apertado, você vai estar sempre contando um pouquinho para pagar aqui, você vai estar sempre entre o vermelho e um pouquinho no azul, quando você não estiver só no vermelho. Você vai estar sempre com sonhos e nunca realizando os sonhos, você vai estar sempre em projetos, mas nunca realizando os projetos. Saia da competição e venha para a criação. Saia do espírito da competição e começa a vir para o espírito da criação. Por isso que o 19º código é: se torne um criador e não um competidor. Escassez gera escassez. Abundância gera abundância. Criação gera criação. A maioria das pessoas vivem no espírito de escassez. Então, como elas vivem nesse espírito de escassez, elas acham que elas têm que ocupar o lugar de alguém. Mas assim como você ocupa o lugar de alguém, o teu produto ocupa o lugar de um outro produto, a tua marca ocupa um lugar de uma outra marca, a tua empresa ocupa o lugar de uma outra empresa. O mesmo pode acontecer com você. Você nunca vai ter paz. E não tem coisa pior do que você não ter paz, você não ter segurança. E prosperidade é você ter essa certeza de que você vive em abundância. Vive em abundância. Olha o Salmo 23 de Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou como está escrito no hebraico: o Senhor é meu pastor e o Senhor não me falta.
O Senhor não me falta em nenhum momento. Por quê? Porque eu vivo em abundância. Tudo que Deus criou é abundante. Você olha para o céu é abundante. Você olha para o mar é abundante. Para onde você olha tem abundância. Deus está sempre te mandando mensagem. Deus está te mandando uma mensagem agora através desse código. Quando você olha para o céu, Deus te manda mensagem. Quando você olha para o mar, Deus te manda mensagem. Quando você olha para a natureza, Deus está te mandando mensagem. Saia da competição. A competição te faz gerar escassez. Vem para a criação, porque na criação há abundância. Eu sou um Deus abundante. Eu quero que você viva em abundância. Isso não quer dizer que você vai ser uma pessoa acomodada. Isso não quer dizer que você não vai dar o seu melhor. Isso não quer dizer que você não vai se especializar. Isso não quer dizer que você vai viver de braços cruzados. Isso quer dizer que você não vai se preocupar com os outros. Isso não quer dizer que você... Isso quer dizer que você não vai se preocupar, sabe? Que você só vai vencer se você ocupar o lugar de alguém. Davi não estava preocupado em ocupar o lugar de Saul. Abraão não estava preocupado com Ló. José não estava preocupado com Potifar. Eles sabiam que o espírito da criação estava com eles. Eles sabiam que tinha abundância para todo mundo. Eles sabiam que a bênção deles estava garantida. As pessoas acham, por exemplo, as pessoas têm essa frase: o sucesso é para poucos. Aí poucos fazem sucesso. Agora, se você colocar dentro de você, o sucesso pode ser para poucos, mas o sucesso é para mim. Eu mereço o sucesso, eu creio no sucesso, eu mereço a abundância. Se as pessoas não creem na abundância, eu creio, eu vivo na abundância. Eu não preciso tirar nada de ninguém, eu não preciso do lugar de ninguém. Que aqueles que já têm abundância, continuem com abundância, que aqueles que já têm sucesso, continuem com sucesso, que aqueles que já têm dinheiro, continuem com dinheiro, que aqueles que já têm vitória, continuem com vitória, que aqueles que já estão vencendo, continuem vencendo, mas eu vou ter sucesso, eu vou ter dinheiro, eu vou vencer, eu vou avançar, eu vou realizar meus sonhos, eu vou realizar meus projetos, e eu vou alcançar aquilo que eu quero alcançar. Então, esse é o 19º código de hoje. Se torne um criador e não um competidor. Se torne uma criadora e não uma competidora. Você vive no reino abundante, você vive no mundo abundante, Deus te criou para viver uma vida abundante, você é a maior criação de Deus. Você não precisa competir com ninguém. O que é seu está determinado. Assuma isso, tome posse disso. Uma semana abençoada para você. E até semana que vem. São 23 códigos. Esse é o 19º. Um abraço.